Oi pessoal, meu nome é Jane Nascimento, do canal Mundo Sem Drogas, e hoje eu vim falar com vocês a respeito do desafio que é para os pais a educação dos filhos, principalmente na fase, na transição, né, da infância para a adolescência. Essa fase é uma fase em que os jovens encontram muitos desafios, eles têm muitas perguntas, muitas questões a serem resolvidas, eles estão tentando se encontrar, né, nesse mundo aí. E os pais, por sua vez, eles vão aprendendo no dia a dia a conviver, a educar, né, os filhos, porque cada filho traz um traço, né, de personalidade, um diferente do outro. Então os pais vão aprendendo com a vivência mesmo, né? Não existe receita, não existe uma receita pronta para falar, olha, essa é a forma exata, essa receita vai dar certo se você fizer assim, ou se fizer assado, vai dar certo a educação do seu filho, né? Então cada pai, cada mãe, eles educam seus filhos baseados na infância, na educação, na criação que eles tiveram, né? Na criação que foi dada pelos seus pais. Às vezes mudam uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a base acaba sendo aquela, né? A base da educação que foi dada a eles. Então, com isso, baseado nessa educação, nessa criação que foi dada aos pais, é que os pais acabam educando e criando os seus filhos. A questão das drogas está cada vez mais presente na vida dos filhos, né, dos jovens, dos adolescentes. Cada dia que passa, essa questão está mais presente. Ali, as pessoas estão convivendo cada dia mais com essa questão. Então, a mudança de comportamento, algumas mudanças de hábitos dos pais em relação aos filhos, às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário que se mude algumas questões, alguns hábitos comportamentais da família, né? Cada família, cada pai, cada mãe vai identificar o que deve ser mudado. E às vezes é necessário se fazer, né? É necessário que os pais se façam algumas perguntas, né? Por exemplo, pai e mãe, qual é a sua relação com as drogas? Né? Você bebe muito? Qual é o seu comportamento em relação às drogas, lícitas ou ilícitas? Né? Qual é a relação que você tem com a bebida? Você bebe muito? Você faz uso e abuso das drogas dentro da sua casa, né? Ou mesmo fora da sua casa? Como é? Essa é uma questão que deve ser feita, sabe? Deve ser colocada em pauta, deve ser conversada entre pai e mãe, né? Para vocês tentarem identificar se algum comportamento, alguma prática, algum hábito que vocês têm dentro da sua própria casa possa vir a prejudicar a educação e o comportamento do seu filho ou da sua filha. Quando os pais conseguem identificar essa relação que eles mesmos têm em relação às drogas, eles conseguem passar, de alguma forma, passar uma mensagem para os filhos, né? Eles conseguem dar exemplos, por exemplo, né? Porque o exemplo, os filhos têm os pais como exemplo. Então, tudo que os pais fazem, a tendência é que os filhos copiem. Então, é muito importante que os pais identifiquem qual a sua relação com as drogas. Qual o seu grau de envolvimento com as drogas e também qual o seu grau de conhecimento sobre o uso e o abuso das drogas. Porque se os pais têm conhecimento, fazem uma leitura, porque hoje existe uma grande porcentagem das famílias que não tem nenhum tipo de conhecimento do que se trata a droga, de quais são seus efeitos,
né? O porquê que um filho, né, que às vezes é tratado com tanto carinho, com tanto amor, por que ele vai em busca das drogas? Então, é muito importante que os pais tenham conhecimento. Crie, saibam entender, como eu já falei, sobre a relação, o grau de envolvimento deles com as drogas e isso tudo com os filhos, né? Qual o grau de envolvimento? Pais, drogas e filhos. É muito importante isso. Os pais devem falar a mesma língua. Eles devem estar juntos nessa empreitada. Devem transmitir para os seus filhos hábitos saudáveis. Dar exemplos de hábitos saudáveis. Eu sei que hoje falar de bebida alcoólica, por exemplo, gera uma certa polêmica, porque a sociedade apoia o uso de bebida alcoólica. Né? Ela está inserida em vários contextos, em festas, em confraternizações, está inserida dentro da própria casa, né? A maioria hoje tem aí uma cervejinha na geladeira, um vinho no barzinho da casa. Então, às vezes se torna um pouco polêmico essa questão, né? De falar sobre a bebida alcoólica. Converse com seu filho, mantenha um diálogo saudável com seu filho. Mas também saiba ouvir. É muito importante que você, além de conversar, além de explicar, além de dar bons exemplos, também saiba ouvir, né? Porque muitas vezes existem pais que só querem falar e acham que são donos da razão e se esquecem de ouvir, entendeu? Essa tarefa de ser pai, de ser mãe não é fácil, todos nós sabemos. É uma tarefa árdua. É um caminho difícil e longo a ser percorrido, mas é prazeroso. É bom quando você vê lá na frente que o seu filho teve você como exemplo e seguiu o melhor caminho, não é mesmo? Então, por isso que eu fiz as perguntas no início do vídeo e volto a repetir. Qual a sua relação? E se pergunte, se olhe-se no espelho e se pergunte, qual a sua relação com a bebida? Qual a sua relação com as drogas de uma forma geral? Né? Qual o seu grau de envolvimento com as drogas? Qual o exemplo que você traz para a sua casa, para a sua família em relação às drogas, principalmente a bebida? Né? Então são perguntas a serem feitas. São questões a serem analisadas e refletidas. Entendeu? É isso. Um grande beijo. Não esqueçam de curtir, de deixar um like aí, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Me ajuda a fazer o canal crescer. Porque eu acredito que quanto mais pessoas assistirem os vídeos, mais informação nós vamos estar levando para dentro das casas, para as pessoas. E informação é tudo, né? Quem se informa não se droga, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.